Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um Ricardo Responde. Vamos lá, hoje nós temos como tema desse encontro aí gestão de indicadores, que foi o conteúdo da última aula aí do impacto na gestão, ou indicadores de gestão, né? E eu, como sempre, passo um formulário para os alunos e pergunto a eles o que é que eles mais gostaram de cada aula. E aqui algumas das respostas, teve gente que falou que gostou do indicador ticket médio, alguém falou que é um dos temas muito importantes para o dono de uma empresa, com certeza, porque os indicadores são os indicadores, né? É quem vai lhe indicar se você está ou não no caminho do seu objetivo. Então, para facilitar o entendimento, perceba os indicadores como se você estivesse dirigindo um carro e você tivesse ali os mostradores de velocidade, de combustível, de temperatura do veículo, de nível do óleo e tudo mais. Então, você precisa de todas essas informações, porque com essas informações você consegue dar e dirigir, né, o seu carro em relação ao destino que você deseja chegar, sem que você corra o risco do combustível acabar e você ficar no meio do caminho, ou do óleo acabar e você bater o motor, ou de você andar a uma velocidade superior ao que é a velocidade permitida e terminar recebendo uma multa, ou abaixo da velocidade permitida e ser multado do mesmo jeito. Enfim, então os indicadores eles servem para lhe ajudar a chegar no seu objetivo, para te mostrar se você está no caminho de atingir aqueles objetivos que você deseja ou não. Então, de fato, é um tema muito importante para o dono de um negócio. Aí tá aqui, ó. Mas alguém falou, gostei da clareza que os indicadores dão. Sim. E a gente vai ver aqui com exemplos e até com exemplos de atividades dos colegas aqui do Impacto na Gestão, e aí a gente vai perceber o quanto de clareza esses indicadores trazem. E quem não mede, não gerencia esse negócio. Gostei muito dessa colocação. De fato, quem não mede, não gerencia. E você jamais vai conseguir saber se você está perto de atingir o seu resultado de faturamento, de lucro, de satisfação do cliente, se você não estiver medindo isso. Se você não tem métrica nenhuma, se você não mede isso constantemente, você não tem como saber se você chegou lá ou não, tá certo? Faltou algo na aula 3, com o tema indicadores de gestão, gostei de tudo, não faltou nada, maravilha. E aqui, ó, eu sempre coloco essa pergunta, né? Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema indicadores de gestão? E aí tiveram duas perguntas interessantes aqui, tá? A primeira delas foi como elaborar uma boa pesquisa de satisfação. Então, eu vou falar do como elaborar e depois eu vou dizer o que não está aqui, que é os caminhos, né? As ferramentas que você pode utilizar para fazer isso. Mas, primeiro passo, como elaborar uma boa pesquisa de satisfação? Gente, você vai conseguir uma excelente pesquisa, uma boa não, excelente pesquisa de satisfação, se você partir do seguinte princípio. O seu negócio atende um determinado segmento de clientes com uma determinada proposta de valor. Então, esse segmento de clientes que você atende, ele tem ali a expectativa, ele tem os desejos, as necessidades. Por quê? Porque isso é particular de cada segmento de clientes. E por outro lado, você tem um negócio que tem ali uma proposta de valor. Então, seja você uma pizzaria, seja você uma loja, seja você uma clínica, seja você um restaurante, existem negócios com propostas de valor diferentes. Então, só para resumir aqui, pegar o exemplo da pizzaria que fica facinho. Você tem a pizzaria que pode ser a melhor pizza da cidade, você tem uma pizzaria que pode ser a entrega mais rápida da cidade, e você pode ter uma pizzaria que é a mais barata da cidade. O que é que acontece? Apesar de serem 3 negócios de pizzaria,
eles têm propostas de valor diferentes. Uma está focada no público que quer o produto com a melhor qualidade. Geralmente, a pessoa que quer o produto com a melhor qualidade, ela já sabe que a melhor qualidade não é o mais barato. Então, ela já está pronta para pagar por um produto com um ticket maior. A pessoa que pede a pizza mais rápida, ela está comprando agilidade. Então, o produto é pizza, mas a proposta de valor é uma pizza mais rápido para você. Então, se você está com fome, está com pressa, é com a gente que você tem que comprar. E, por outro lado, um terceiro exemplo que eu coloquei, que a proposta de valor é uma pizzaria que tem a pizza mais barata. Então, se a pessoa quer comprar alguma coisa mais barata, mais acessível, é essa pizzaria que ela vai comprar e não a pizzaria que é mais rápida, que talvez não seja nem a mais cara e nem mais a barata, e nem a pizzaria da melhor qualidade, que com certeza não vai ser a mais barata. Se for ter alguma coisa errada esse negócio, precisa participar aqui do Impacto na Gestão, tá certo? Então, o que é que acontece? Perceba, a pesquisa de satisfação que você vai fazer precisa levar em conta o que o seu cliente deseja e o que você se propôs a entregar para esse cliente. Então, as perguntas dessa pesquisa têm que ser sempre dentro desse aspecto. Se você colocou lá, na sua visão de futuro, nos seus objetivos, que você quer ter o melhor atendimento da cidade, por exemplo, você não precisa colocar que você quer ter o melhor atendimento, só usando como exemplo. Que elementos não podem faltar na sua pesquisa de satisfação? Você não pode deixar de avaliar o seu atendimento, e aí, com certeza, se o seu objetivo é ser o melhor da cidade, você tem que estar sempre com uma nota ali altíssima, né? Uma nota, uma entrega. Você precisa praticar uma entrega de atendimento sempre excelente e, consequentemente, quando você avaliar isso para o cliente, o que você tem que ter de resposta, não quer dizer que isso vai acontecer, é sempre uma nota excelente, lá acima de 9, por exemplo. Talvez você não consiga 100% de todo mundo, mas uma nota acima de 9, acima de 90%, a depender de como você vai utilizar. Por que isso, Ricardo? Porque você disse que você quer ser o melhor atendimento da cidade. E isso precisa ser avaliado com o nível de satisfação alto. Se o nível de satisfação está alto, beleza, eu estou dentro. Isso vai estar lá na sua pesquisa. Outra coisa, talvez você pergunte, se você tivesse que estabelecer um ranking nas empresas da minha categoria, quais seriam as 3 primeiras que você colocaria e em que ordem você colocaria sobre o atendimento? E aí talvez a pessoa coloque lá a primeira, a segunda, a terceira, e aí você vai saber se ela enxerga você como a primeira em atendimento, se você é a segunda, e aí talvez para esse tipo de pesquisa, talvez seja até o ideal em fazer uma pesquisa anônima, para que você consiga, que as pessoas falem realmente a verdade e não se sintam intimidadas ali, mas enfim. Resumo da ópera aí é o quê? É que a melhor forma de você elaborar uma pesquisa de satisfação, uma boa pesquisa, é com base em você avaliar se o que o seu cliente deseja está sendo entregue para ele, e aí você precisa entender, até fazer uma pergunta para o cliente, me diz tudo que é importante para você em um negócio do meu segmento. Me diga aí as 10 coisas mais importantes, se você é um restaurante para um restaurante, se você é uma loja para uma loja, se você é uma clínica para uma clínica, se você é uma empresa de consultoria, de prestação de serviço, seja o que for. Quais são as 10 coisas? E pega essas informações e conversa também com o seu cliente para entender quais são as coisas que importam para ele e você colocar isso na sua pesquisa para avaliar para todos os seus clientes, né? E talvez você não vai conversar com todos, vai conversar com alguns. E a outra coisa é o que eu me propus a entregar de valor, o que eu me propus a entregar de experiência para o meu cliente, isso aí está funcionando bem, né? Eu estou conseguindo, o cliente está satisfeito com o que eu me proponho entregar. Então, eu sou um restaurante que tem a comida com o melhor sabor, eu quero ser o melhor sabor da cidade, eu quero ser eleito o restaurante que tem o melhor sabor da cidade. Você tem que avaliar se as pessoas estão, que nota de 1 a 10, 0 a 10, sei lá, que nota a pessoa vai lhe atribuir, tá certo? Então, sobre isso aí. Agora, sim. Ricardo, qual é o mecanismo, né, a mecânica para fazer uma pesquisa? Aí você pode estabelecer a frequência,
que eu tenho alunos que fazem pesquisa com todo mundo que vai no negócio, eu tenho alunos que fazem pesquisa uma vez por mês, e outro dia eu recebi aqui uma pesquisa anual de uma empresa de fabricação de óculos e tal. Eu comprei um óculos com eles, eles me mandaram uma pesquisa anual. E com data de corte, inclusive, tá? Porque eu fui ver o e-mail dias depois, quando eu entrei lá para responder, já tinha fechado a pesquisa. Então, eles mandaram, eu acho que era, sei lá, uma semana para responder, e quando eu cheguei lá para responder, já não tinha mais condições de responder, mas é uma pesquisa que pode ser ou semestral também, né? Todo semestre você manda uma pesquisa para todos os seus clientes ali por e-mail, e para isso é claro que você tem que ter a base de dados dos seus clientes, um cadastro, uma lista de e-mail e tudo mais para enviar, e aí as pessoas vão preencher. Você pode fazer isso manual, que é o formuláriozinho impresso ali, e você pode fazer isso eletronicamente, com ferramentas eletrônicas. Eu sugiro o Google Forms, né? Para fazer isso, basta você ter uma conta Gmail, que aí você vai ter acesso lá a uma quantidade. Nesse momento aqui você tem, eu acho que é 5 gigas de capacidade lá, dá para colocar vídeo, não sei o que, no Drive. Você vai lá e cria essa pesquisa, e aí essa pesquisa ela vai gerar um link. Você encaminha esse link para os seus clientes, ou por e-mail, ou até por ferramentas digitais, WhatsApp e tudo mais. O pessoal vai clicar e vai conseguir cair lá na sua pesquisa. Eu aconselho o segundo modelo, tá? Porque o primeiro, no tempo do papel, você vai ter que pegar ali, tabular pesquisa por pesquisa. E esse não. Esse, a partir do momento do preenchimento, você já tem ali todos os dados compilados, às vezes até com gráfico já estabelecido pela própria ferramenta do Google, tá? Então, são 2 caminhos aí para você fazer a pesquisa, ou físico ou eletrônico. Se você tiver mais algum caminho aí, coloca aqui nos comentários, se você faz alguma coisa diferente disso. E agora vamos para outra pergunta, né, Ricardo? Como calcular o preço da mercadoria para que possamos ter a certeza que estamos lucrando? Tá bom, essa parece ser uma pergunta mais complexa, mas a resposta é muito simples. Sabendo todos os seus custos. Se você tem clareza dos seus custos, você vai conseguir saber perfeitamente qual é o seu lucro. E você vai conseguir saber qual o preço que você deve cobrar para que a sua empresa tenha lucro. Então, antes de falar do preço e do lucro com esse preço, você precisa ter consciência de quais são os seus custos diretos, né, que estão ali no produto, na mercadoria, indiretos, como custos relacionados à questão de administração e tudo mais, custo fixo e também custo variável. Então, quando você conhece ali os seus custos, você consegue saber o quanto está ficando para o seu negócio. Porque depois que você pagou todos os custos, impostos e tudo mais, o que sobrou ali no seu... tem gente que me faz uma pergunta, Ricardo, o lucro eu calculo antes ou depois do meu Prolabore? Depois do seu Prolabore. Se você não pagou o seu Prolabore ainda, isso também vai entrar lá na planilha e abater. Depois que você paga tudo, inclusive impostos e o seu Prolabore, aí sim o que sobrou para você é lucro, tá certo? Então essa é a forma aí para você calcular o preço da sua mercadoria. E a gente sabe que às vezes essa questão do cálculo do preço não é tão simples. Isso aqui daria uma aula inteira só para falar disso. A gente vai falar disso aqui durante o impacto na gestão, mas eu vou me deter a falar isso. Saiba todos os seus custos, porque aí você vai conseguir entender o por quanto você tem que vender, por quanto você tem que gerar de receita, para abatir desses custos você conseguir ter lucro. Agora, vamos entrar aqui nos indicadores em si, tá? E eu vou trazer agora exemplos de indicadores para cada uma das perspectivas. E olha, gente, o que é que eu ensinei para os alunos do Impacto na Gestão? Que a gente vai trabalhar com 4 perspectivas de negócio, tá? Então, o negócio ele tem várias perspectivas. Você tem a questão das operações, das finanças, dos aspectos comerciais e do cliente. E aqui a gente estabeleceu que a gente vai olhar o negócio por 4 óticas. A ótica do financeiro,
a ótica, que é a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos, né, que é o que se faz, o que se realiza, e a perspectiva de aprendizado e crescimento, que está relacionado ao quanto você aprende, a inteligência que o negócio acumula, a qualificação da equipe, treinamento da equipe e tudo mais. Mas antes de começar, deixa eu dar um exemplo aqui bem didático, tá? Bem didático aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Pronto. E o exemplo é o seguinte. Exemplo da mãe que tem um filho com febre. Eu adoro esse exemplo porque ele é extremamente didático. Se você não é mãe, não tem filho, você já foi filho ou filha e sabe exatamente o que é que a gente está falando aqui. O que é que acontece? Qual o objetivo de uma mãe? O objetivo é ter o seu filho saudável, sempre saudável. E aí, um belo dia, aquele menino que é danado está quieto lá no canto. Tem duas alternativas, gente, não tem para onde correr. Ou o menino está aprontando ou está doente. A mãe vai lá procurar, vê que o menino não está doente. Ou melhor, não está aprontando. Então, se ele não está aprontando, está doente. Aí ela vai medir a temperatura. Qual é o indicador que ela usa para entender se existe normalidade na saúde ou não do filho, para saber se o filho está saudável ou não? Um dos indicadores é a temperatura. E existe uma meta, né, que é 36. Então, se a temperatura do corpo do menino está ali em 36, isso significa que ele está nas condições normais de temperatura e pressão do que é ser saudável para os seres humanos. Agora, se ela vai lá e percebe que o menino está com 39, por 38, ela percebe, opa, preciso ficar atenta aqui, né? Então, a meta é 36. O instrumento de medição que ela usa é o termômetro. Então, ela pega o termômetro, coloca embaixo do braço da criança e aí ela vai saber se aquela criança... qual é a temperatura que aquela criança está. Então, depois que ela mede, ela consegue gerenciar, tomar ações e tudo mais. Quem é o responsável por isso? A mãe. Então, você tem aqui, ó, para esse exemplo da mãe que tem o filho com febre, você tem o objetivo da mãe, primeiro de tudo, que é ter o filho saudável. Você tem um indicador que ela usa para isso, para saber se o filho está saudável ou não, que é a temperatura. Você tem aqui uma meta, que é 36. Se tiver acima da meta, ela precisa tomar alguma ação. Você tem um instrumento de medição para avaliar isso, que é o termômetro. Se não fosse o termômetro, ela não teria como saber se a temperatura está 36, 35, 37, 39, não teria como. Você tem um responsável, que é a própria mãe. Então, observe isso aqui, ó. Todo indicador precisa ter uma meta, uma forma de medição, um instrumento de medição e um responsável. E caso a meta do indicador não esteja sendo atingida, é preciso tomar uma ação. No caso da mãe, se ela pega o filho, tá ali com 37,5, talvez ela dê um remédio em casa, porque ela já teve a experiência lá com a pediatra que falou, se o menino tiver com febre baixa, você pode dar esse remédio aqui. E aí ela já sabe disso, vai lá e dá. O que é que ela vai fazer? A primeira ação é essa. A segunda ação é acompanhar para ver se aquele remédio teve efetividade ou não. Se aquele remédio teve efetividade, beleza, voltou a temperatura para 36. Se não teve efetividade, ela vai para um outro passo, que talvez seja levar a criança para o médico. E aí, talvez até a médica tenha dito, ó, você vai lá no primeiro momento e dá esse remédio. Se não baixar, traz aqui para a gente ver. E aí a mãe segue esse procedimento, segue essa orientação que ela recebeu lá da médica. Então, se a febre aumenta, a mãe vai lá e leva. Então, caso a meta do indicador não esteja sendo atingida, é preciso tomar uma ação. Então, para que você usa os indicadores, Ricardo? Para medir. Para os indicadores
sinalizarem para você se você está no caminho de chegar no seu objetivo, que é aumentar as vendas em X%, ter a melhor satisfação do cliente, seja lá o que for, o tempo mais rápido, a melhor qualidade, seja o que for, você tem um objetivo. E aí você precisa de indicadores para mostrar se você está perto de atingir esse objetivo ou se você está longe. Então, o indicador é assim que ele vai trabalhar para você. Agora, qual a finalidade de um indicador? Levar você a atingir um objetivo. Então, observe isso aqui, ó. Objetivo, faturamento bruto. O que é o faturamento bruto, Ricardo? É todo o faturamento, é tudo que você vendeu. Então, se você tem ali no seu negócio um produto que custa R$100 e você vendeu 10, o seu faturamento bruto foi R$1.000. Tá? Ah, Ricardo, eu não vendi 10, não, eu vendi 100. Então, ok, você vendeu 100 a 100, R$10.000 de faturamento bruto. Agora, existem indicadores que vão me ajudar a entender se eu estou no caminho de chegar nesse meu objetivo ou não. Então, o próprio faturamento bruto é um indicador. E aí, se você tem um objetivo de, naquele mês ali, faturar R$100.000, você não pode esperar o mês inteiro para olhar, deixa eu ver se eu faturei 100 mil ou se eu não faturei e depois só chorar pelo leite derramado caso não tenha conseguido. Por quê? Porque depois de 30 dias não tem mais o que você fazer. Então, esses indicadores de faturamento, por exemplo, têm que ser acompanhados dia a dia. Você não precisa passar o dia inteiro fazendo isso, mas você precisa tirar um momento do dia, se você é dono de negócio, para olhar esses números. Independente de você estar dentro do negócio ou não, ou viajando de férias, ou, eu não vou no meu negócio não, meu negócio funciona sozinho, mas eu tenho aqui a minha atribuição. Se não for você, alguém precisa estar fazendo isso. Porque se você tem 100 mil de faturamento no mês que você deseja, e o mês tem 4 semanas, isso significa que a cada semana você tem que faturar R$25.000. E digamos que você trabalhe de segunda a sexta, que são 5 dias, isso significa que todo dia você tem que ter 5 mil de faturamento no seu negócio. E quem é que vai lhe dizer isso? O acompanhamento do indicador de faturamento. Então, todos os dias você para e olha ali o faturamento do dia. E aí, Ricardo, chegou no primeiro dia, era para faturar 5 mil, eu só faturei 4. Eu faço o quê? Eu cruzo os braços e fico esperando que as coisas aconteçam ou não? Você precisa chamar a sua equipe, procurar entender o que foi que aconteceu, procurar saber se o que foi planejado está acontecendo, se tem alguma variável externa que está impactando esse seu faturamento e tomar o quê? Ações, do mesmo jeito que a mãe que tem o filho com febre, que está ali, bota o termômetro e vê que ele não está de 36, está em 37,5, ela mediu de novo, aumentou para 38, ela vai atrás do médico. No seu caso, você precisa se movimentar, talvez fazer postagem na rede social, pegar a lista de clientes inativos, pessoas que já têm mais de X tempo que não vem na loja, 6 meses, 1 ano, e fazer contato para fazer esse pessoal voltar, enfim. Estou só dando alguns exemplos aqui, mas você precisa tomar ações efetivas para que o faturamento seja atingido e você consiga no dia seguinte faturar os 5 mil do dia e recuperar os 1.000 que você perdeu e talvez até, por que não, já aumentar o faturamento do dia seguinte, para que se o dia seguinte não for tão bom, você já, ao longo dos 3 dias ali, vai dar uma média de 5 mil por dia, né? 15 mil, um dia você fatura 4, outro dia fatura 6, outro dia fatura mais sei lá quanto, consiga chegar no resultado. Ticket médio é outro indicador importante. Então, se as pessoas estão vindo na sua loja e o ticket médio está abaixo do que é o ticket médio do seu negócio, então, olha, Ricardo, geralmente as pessoas que entram aqui, elas saem aqui com uma sacolinha ou duas, e isso aí dá, em média, R$300. Então, isso significa que o ticket médio do seu negócio é de R$300.
E é claro que para você fazer esse cálculo do ticket médio, você precisa acompanhar um histórico aí de algum tempo e acompanhar esse comportamento. Claro que datas sazonais, como o Dia das Mães, para o comércio, né, muito forte, período de fim de ano, de Natal e tudo mais, isso tende a aumentar o ticket médio porque as pessoas compram mais, o comércio está aquecido, Black Friday e tudo mais. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, você precisa saber exatamente qual é o seu ticket médio e o que é que você vai fazer. Você vai acompanhar o ticket médio da minha loja de R$300. Eu estou aqui e eu percebi que o ticket médio do dia de hoje aqui está abaixo, está 250, eu estou R$50 abaixo. Isso aí, gente, é como se tivesse apertado um sinal vermelho para você, para que você consiga entender o que está acontecendo. Por que o meu ticket médio, que é de 300, está em 250? Aí você vai apurar com a equipe. Gente, o que está acontecendo? Os clientes que estão comprando, geralmente eles compram que dá um ticket médio de 300 e agora está comprando menos. Aí tem vários fatores, tá, gente? Tem vários caminhos, né? Várias causas que levam a esse efeito. Um deles pode ser que você está com a equipe só oferecendo os produtos mais baratos. Outro é que o cliente talvez não tenha gostado dos produtos que você comprou. Enfim, então tem várias coisas aí que podem estar impactando nesse ticket médio. E, Ricardo, só para resumir, como é que eu calculo o ticket médio? Você vai pegar o número de operações de vendas que aconteceram no seu negócio e vai dividir o faturamento por esse número de operações de vendas. Então, você pega o seu faturamento bruto, tudo que você vendeu, a soma de tudo que você vendeu, e divide pelo número de operações de vendas. Ricardo, me explica uma coisa. Eu tenho uma cliente que ela vem aqui todo dia. Então, como é que eu faço? Ela vem aqui 30 dias no mês. Eu divido por ela uma vez ou eu divido pelo número de vezes que ela veio aqui, divide pelo número de vezes que ela foi. Não é sobre pessoas. Se a pessoa entrou na sua loja 2 dias seguidos e comprou 2 dias seguidos, significa que aquilo são 2 operações de vendas diferentes, apesar de ser a mesma pessoa, tá? Só para esclarecer isso. Então, tudo que você vendeu pelo número de notinhas que você enviou, tickets que você enviou ali, tá? Fluxo de clientes na loja. É claro que se você tem uma queda no fluxo de clientes, né, número de pessoas que vieram no seu negócio por dia, se você tem uma queda desse fluxo, você tende a ter uma queda no seu faturamento. A não ser que você tenha uma queda no fluxo de clientes, porém você compense isso com um ticket médio mais alto. Olha, Ricardo, eu diminuí o número de pessoas que vêm aqui, mas as pessoas que estão vindo, eu estou vendendo muito para elas, e aí o meu faturamento ficou igual. Então, até nisso, perceba, você pode ter um faturamento igual, e esse faturamento igual, você está perdendo clientes, mas os clientes que chegaram estão comprando com ticket médio alto. E aí você pensa que está tudo normal, todos os meses o faturamento está igual, dentro do padrão. Só que você não percebeu essa mudança de comportamento se você não gerencia com indicadores, que durante um determinado período, o ticket que você tinha, ele aumentou substancialmente, mas você perdeu clientes. O que é que você tem que fazer? Tentar manter o ticket como está, que está alto, e entender por que aqueles clientes, por que você está recebendo menos clientes. Aí talvez fazer uma ação de marketing, enfim. Primeiro é entender, né? Depois tomar uma ação. Taxa de conversão. Que indicador é esse, Ricardo? Taxa de conversão é do número de pessoas que me procuraram, quantas eu transformei em cliente de verdade. Isso serve para quem tem serviço e envia proposta comercial. Nesse caso aqui seria quantas propostas lhe foram solicitadas e quantas dessas efetivamente viraram serviço. E se você tem ali um estabelecimento comercial com a porta aberta na rua que as pessoas entram,
da quantidade de pessoas que vieram aqui, que foram atendidas, para quantas delas eu consegui vender. Então, a relação entre quantas pessoas te procuraram e o que você conseguiu converter em vendas é o que a gente chama de taxa de conversão. Isso é um indicador também importante, porque às vezes você está fazendo um esforço grande de marketing para aumentar o seu fluxo de clientes, mas por algum motivo sua equipe não está conseguindo converter. Então, o problema não é mais no fluxo de clientes. Isso você está conseguindo, mas você precisa melhorar o fechamento da sua equipe. E eu já vi, tá, gente, comentário de aluno aqui dizendo: Ricardo, não sei o que é que acontece. Eu tenho pessoas aqui que têm um atendimento maravilhoso, mas dá o atendimento, faz tudo, mas não fecha a venda. E eu não consigo entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que essas pessoas têm alguma deficiência em fechamento. E aí, o que eu respondi para a pessoa, você precisa montar um treinamento de como fechar a venda para você melhorar a sua taxa de conversão. Porque você está com fluxo de clientes alto, mas a pessoa até atende bem, mas não converte em venda. E aí eu sugeri, ou você mesmo, caso você tenha uma taxa alta de fechamento, ou então identifique dentro da sua equipe quem é a pessoa que está com excelente fechamento e procure saber o que ela está fazendo para dividir esse conhecimento e aumentar o aprendizado e crescimento para as pessoas dentro do negócio. E aí elas vão entender o que essa pessoa faz e vão usar esse método. Você pode até criar um procedimento a partir de agora e dizer, ó, a partir de agora todo mundo tem que seguir esse procedimento e, lógico, treinar as pessoas no procedimento. E uma outra coisa que ajuda no faturamento é novos clientes, né, gente? Se você tem cliente, se você já tem uma base de clientes e chega cliente novo, isso significa que você, entre aspas, vai faturar mais, vai vender mais. Então, só para deixar bem claro aqui, alguns exemplos de indicadores que podem ser utilizados para um indicador, para um objetivo como um objetivo de faturamento. E aqui, ó, 3 formas de aumentar o faturamento, tá? 3 formas de aumentar o faturamento. Isso aqui eu vou até depois preparar um conteúdo aí nas minhas redes sociais e tal, um conteúdo maior só sobre isso, para ajudar vocês com isso aqui. Mas por hora, você pode aumentar o faturamento aumentando o número de clientes. Então, se você aumenta o número de clientes, você vai aumentar o faturamento, é lógico. Você pode aumentar o seu faturamento aumentando a frequência de compra dos clientes. Então, você tem um cliente que já é seu cliente. Ele não é um cliente novo. Você não aumentou a sua base de clientes. Mas você fez com que esse cliente viesse mais vezes no seu negócio. Quando eu digo viesse mais vezes, ou viesse ou consumisse o seu produto, o seu serviço com maior frequência. Então, Ricardo, eu tenho empresa de limpeza de sofá. E hoje, esse ano, eu tenho esse faturamento. Estou fazendo um planejamento estratégico para o próximo ano, eu queria aumentar o meu faturamento. Uma das formas é buscar novos clientes, mas outra é vender para quem já compra. Então, se você tem ali uma carteira de clientes que faz limpeza do sofá uma vez por ano, a primeira coisa você já tentou fazer com que esses clientes usem o seu serviço de limpeza de sofá mais de uma vez? Não. Então você não vai vender mais. Agora, a chance é que se você oferece, depois de 6 meses, você faz uma ligação: oi, tudo bem? Tá lembrado de mim? Eu sou fulano, tenho empresa de limpeza de sofá. Há 6 meses atrás, você fez você fez aqui um serviço de limpeza e tal, e o recomendável é que se faça a cada 6 meses por conta da sujeira, para não manchar, e você vai falar dos benefícios de vender. A chance é que um grande percentual desses clientes aceitem. E você não precisou correr atrás de um cliente novo para vender. Você vendeu mais para o mesmo cliente que antes fazia a limpeza do sofá uma vez por ano e agora está fazendo a cada 6 meses, 4 meses, seja lá o que for. Então, cada caso é um caso, você precisa entender o seu segmento de clientes, que foi exatamente o que eu comecei aqui a conversa, porque
se a pessoa tem problema com ácaro, com alergia e tudo mais, talvez a frequência tenha que ser ainda maior. Mas a pessoa não está contratando porque ela não sabe o quanto isso é importante, quanto isso pode ajudar na cura das alergias que ela tem e tudo mais. Então, se você é especialista do negócio de sofá, você tem que ter aprendizado, crescimento, se desenvolver, conhecer o máximo do seu negócio para conseguir aumentar a frequência junto àquele cliente. Então, tem um caso de um cliente meu de consultoria, que é uma clínica odontológica, e existem ali procedimentos que têm uma determinada frequência que precisam ser cumpridas. Mas eles estavam deixando à mercê do cliente. Um exemplo aqui, ó, é uma coisa chamada profilaxia. O que é isso? É a limpeza dos dentes. O recomendável é que a pessoa faça uma limpeza no dentista a cada 4 meses. O que é que acontecia? Eles faziam uma vez, quando o paciente estava ali no primeiro processo de atendimento, não explicavam isso para o paciente e deixavam a cargo do paciente. Sabe quando é que o paciente voltava para fazer isso de novo? Nunca. E aí, eles colocaram no plano que a cada 4 meses eles iriam ligar para todo mundo que fez há 4 meses atrás para oferecer. Então, a taxa de retorno disso aumentou. Assim como outros serviços, peguei isso aqui só para dar exemplo. E o faturamento aumentou da empresa. Aí tem gente que fala assim, Ricardo, você falou que teve uma cliente sua que em 45 dias triplicou o número de atendimentos. Foi. Como? Olhando para o próprio cliente que ela já tinha e oferecendo outras coisas que o cliente precisava. E aí ela aumentou a frequência do cliente dentro do negócio dela. Ela não precisou fazer um esforço absurdo de marketing, não. Ela trabalhou com os clientes que ela já tinha. E um terceiro caminho é aumentando o preço do produto. Nem sempre é possível aumentar o preço do produto, né? Porque às vezes você tem ali... Se você não tem grandes diferenciais, o seu produto é comoditizado, né? É muito parecido com o do seu concorrente ou com as outras opções do mercado, você não tem como aumentar o preço, porque a pessoa vai dizer, não, tá louco, o outro oferece igual a você, com preço menor, ele vai comprar por preço. Agora, se você quer aumentar preço, você precisa se destacar para você ser incomparável. E as pessoas vão olhar e vai dizer, mas ele é o melhor do mercado, faz jus ter esse preço. E você vai atrair algumas pessoas que querem o produto diferenciado, só vão comprar de você, e tem aquele público que não vai comprar de você de jeito nenhum, porque a proposta de valor maior que interessa para essas pessoas é o preço, tá? Então, fiquem presentes nessas coisas. E o ideal, se você aumenta o número de clientes, se você aumenta a frequência com que os clientes que já são seus clientes compram de você, e você aumenta o preço, você tem 3 fatores aí que vão fazer com que o seu faturamento aumente. E agora, turminha, vamos aqui para os exemplos, tá? Dos alunos aqui do Impacto na Gestão de indicadores. Então, na perspectiva financeira, teve uma pessoa que colocou aqui, ó, eu vou controlar o indicador de faturamento e o indicador de lucro. Teve uma outra aluna que colocou aqui, ó, aumentar a rentabilidade, aumentar a receita, aumentar a lucratividade, aumentar as vendas e diminuir os custos. Gente, aumentar, quando a pessoa fala assim, aumentar a rentabilidade, isso aqui é objetivo, tá? O indicador não é aumentar a rentabilidade, o indicador é rentabilidade. E aí você vai acompanhar e medir a rentabilidade para ver se o seu objetivo de aumento da rentabilidade está sendo executado, realizado ou não, tá certo? E assim, rentabilidade tem muito a ver com o que a gente chama aí do inglês de ROI, que a tradução livre de ROI seria retorno do investimento, tá? A tradução de ROI seria retorno do investimento. E o que é isso, Ricardo? Se você investiu 10 reais, né? Você investiu 10 reais e você teve um retorno de 15 reais, isso significa que você teve um ROI de 50%. Por quê? Porque você investiu 10
e voltou os seus 10 e mais 50%, que seria os 5 ali a mais. Então, rentabilidade é sobre isso, tá? Aí tá aqui, ó, aumentar receita. Receita e faturamento são a mesma coisa, tá? Então, aumentar a receita, aumentar o faturamento, a gente está falando da mesma coisa, eu botei entre parênteses aqui faturamento só para deixar claro. E, novamente, o indicador não é aumentar a receita, o indicador é receita ou faturamento. Aumentar a lucratividade. O indicador também não é aumentar a lucratividade, o indicador é lucratividade. Eu deixei aqui de propósito para poder fazer esse comentário. Aumentar vendas. Ó, aumentar vendas é o mesmo que aumentar receita e é o mesmo que faturamento. Então, o indicador receita, faturamento e o indicador vendas falam a mesma coisa. Já aqui, diminuir custos, aí sim você tem aqui, ó, um indicador de custo. E aí você vai controlar esse indicador, você vai estabelecer ali uma meta de custo fixo para o seu negócio, uma meta de custo variável, e aí você vai acompanhar se o custo está dentro da expectativa ou não. E aí, eu coloquei aqui, ó, um conceito de lucratividade só para facilitar, porque a minha lida com donos de negócios, não estou querendo dizer que é você, aluno do Impacto na Gestão, que está assistindo aqui comigo, ou você que por algum outro canal está assistindo aqui essa gravação, que é o seu caso. Mas muita gente não sabe quanto lucrou no mês ou no ano. Muita gente não sabe. As pessoas sabem quanto elas faturaram, mas elas não sabem quanto lucraram. E aí eu trouxe aqui esse conceito de lucratividade para ajudar. A lucratividade é o ganho excedente, tá? Descontado todos os gastos / custos iniciais que você teve no negócio. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, para ajudar vocês. No Dia das Mães, uma loja vendeu 100 peças a R$50 cada. Ok, tá lá, 100 peças foram vendidas, cada peça dessa custou R$50. Desse valor de 50, 5 é carga tributária, imposto. 10 é o custo do material para produzir o produto. E outros 10 ali são da mão de obra e do custo ali da loja, porque apesar da mão de obra, apesar de você já ter aqui a mão de obra, você ter ali o custo do material e você ter a carga tributária, existe também os custos da administração, do telefone que toca, da energia, enfim, outros custos ali que você vai fazer um rateio, né? Você tem ali 100 peças, por exemplo, que foram vendidas e você tem um custo da loja ali de R$1.000, vamos dizer. Estou chutando o número aqui, tá? O que é que você tem que fazer? Você vai pegar e vai dividir esse custo do funcionamento da loja de R$1.000 e diluir isso nas 100 peças. Então, você vai pegar 1.000 dividido por 100, vai lhe dar um valor e isso aí vai entrar como custo também. E aí, esse custo aqui está representado pelo R$10 da mão de obra e custo da loja, os dois estão juntos. Olha só, o lucro líquido sobre cada peça foi de 25, porque você tem R$25 de custos, carga tributária, matéria-prima, mão de obra e custo da loja, e depois que você abate os custos dos R$50 que for o preço de venda, aí você vai ter os 25 de lucro por peça, tá? E aí, quando você avaliar isso aqui, o lucro líquido total foi de 2.500 e a receita bruta total foi de R$5.000. Então, a loja, nesse caso, teve uma lucratividade ou um lucro de 50% em suas vendas de peças no Dia das Mães. Então, eu coloquei isso aqui para ficar números bem redondinhos e bem fáceis para ficar bem didático, tá? Só para deixar de confundir aí. Inclusive, uma das perguntas que tinha lá no começo foi sobre isso, né, Ricardo? Como é que eu estabeleço um preço
que eu consiga saber que eu estou tendo lucro? E aí a resposta que eu dei foi simplesmente identificando todos os seus custos. Quando você identifica todos os seus custos e você sabe o quanto você faturou, fica mais fácil, porque você abate o que você faturou, os custos do que você faturou e você vai encontrar o lucro. Agora vamos para a perspectiva do cliente. Então, alguém colocou aqui, ó, faturamento, indicador, tá? Indicadores da perspectiva do cliente. Alguém colocou faturamento, volume de peças por vendedor, ou volume. Quando eu boto volume de peças, se você vende produto físico, é a unidade. Se você vende serviço, também é a unidade, tá? Não seria peça aqui, mas seria unidade, quantidade de serviços que você vendeu. Isso é importante, porque você consegue, principalmente junto à sua equipe comercial, identificar quem está vendendo mais, quem está vendendo menos e, logicamente, dar suporte a quem está vendendo menos e tirar a inteligência de quem está vendendo mais, entender o que quem está vendendo mais está fazendo para que isso possa ser reproduzido por todo o time, por toda a equipe. Volume físico de vendas versus volume financeiro de vendas. Volume físico é a quantidade de unidades que você vende, que vai ser igual ao faturamento, por exemplo. Volume físico é a quantidade de unidades que você vende, e volume financeiro é o valor financeiro que isso gerou. Esse volume financeiro vai ser igual ao faturamento. Ticket médio, que eu já falei aqui, que é o preço médio dos produtos que você vende no seu negócio. Número de clientes novos e satisfação dos clientes. Então, esse aqui foi um exemplo de perspectiva do cliente que algum aluno aqui do Impacto na Gestão colocou, eu trouxe para cá porque, de fato, são bons indicadores para serem trabalhados. Agora, perspectiva dos processos internos. Você tem aqui, ó, qualidade do atendimento e taxa de conversão. Maravilha. Qualidade do atendimento está extremamente relacionada aos processos internos, que é como as pessoas estão procedendo e se elas estão entregando um atendimento de qualidade ou não para o cliente. E taxa de conversão é sobre a capacidade do seu time comercial transformar um pedido de orçamento ou uma entrada na loja, se for o seu caso, em venda. Isso é muito importante, porque às vezes você está recebendo muita visita, mas a sua equipe não está treinada, às vezes é um produto novo, que o pessoal não conhece, não foi treinado, então eles não têm habilidade para demonstrar todo o valor e os atributos que aquele produto tem. Outro exemplo de aluno aqui, ó. Olha o que foi colocado na perspectiva dos processos internos. Ser referência em atendimento. Gente, ser referência em atendimento não é um indicador, é um objetivo, é uma visão. O indicador seria a qualidade do atendimento. Aí você vai medir isso, vai controlar esse indicador para saber se o seu atendimento está te levando ao objetivo de ser referência no atendimento ou não, tá? Mais um aqui que, ao invés da pessoa colocar o indicador, colocou com um objetivo: alcançar a excelência no controle da qualidade e inovação. Na verdade, aqui seriam dois indicadores diferentes. O primeiro deles, qualidade, que pode ser qualidade do produto, qualidade do atendimento, não está claro aqui. E o outro seria inovação, indicador inovação, que pode ser medido ali a quantos produtos novos a gente lança por semana, por mês, por ano. E aí você estabelece o padrão e vai controlando para ver se você está dentro ou fora do que você traçou como objetivo, como visão de futuro. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, alguém colocou aqui índice de treinamento. Esse, para mim, é essencial. Pode faltar qualquer coisa, menos um índice de treinamento. Então, você precisa controlar quantos treinamentos você está fazendo com a sua equipe por semana, por mês. Isso é importante. Ricardo, qual é a frequência ideal para fazer treinamento? Eu concordo. Eu acho que é mais eficiente fazer
um treinamento por semana, mesmo que seja de meia hora. Se toda semana a sua equipe tirar meia hora, ou melhor, você separar meia hora para ensinar alguma coisa para as pessoas, gente, o treinamento dessa semana é sobre fechamento. A melhor forma de fazer fechamento é assim, assim, assim. Eu vou pegar uma colega aqui que eu identifiquei que está fazendo bom fechamento para ela trazer aqui um pouco do conhecimento dela para vocês. Então, traz essa pessoa para ela falar o que é que ela faz para contornar objeções, na hora da dificuldade, o que é que pode ser feito e tudo mais. E aí, você traz, primeiro que você valoriza a pessoa se sente valorizada, os colegas também se sentem valorizados por ver que tem possibilidade de um dia ser ela ou ele ali na frente fazendo esse treinamento, porque se o colega pôde, ela também pode. Você melhora o clima, a autoestima e tudo mais. E aí, depois a pessoa fez a explanação, você abre ali para perguntas, respostas e tudo mais. Tá ali, ó. Você fez um treinamento, ajudou as pessoas a melhorar o fechamento, elas ficam mais capazes, ficam mais felizes, ficam mais seguras, você vai ter melhor resultado, porque elas vão vender mais, vão atender o cliente com mais segurança e tudo mais. Então, gente, na minha opinião, Ricardo, eu vou fazer um treinamento de 2 horas todo mês. Ok, tá tudo certo, e cada caso é um caso. Mas eu acredito que quanto maior a frequência de treinamentos ao longo de um mês, ao longo de um ano, as pessoas ficam mais conectadas a isso, e aí não fica aquele monte de coisa e elas têm muito mais condições de botar em prática mais fácil, tá? Aí alguém colocou aqui, ó. Está relacionado à capacidade que a empresa possui com elevado grau de motivação e produtividade. A perspectiva de aprendizado e crescimento, ela está relacionada, né, à capacidade que a empresa possui, e isso vai elevar a motivação e a produtividade. Mas isso aqui não falou de indicador momento algum, né? Então é uma coisa aqui que precisa ser revista. Então isso aqui não é um indicador. Indicador é índice de treinamento, por exemplo, clima da empresa, né? O quanto as pessoas estão gostando de trabalhar com os colegas. Então, você pode fazer aí uma pesquisa de clima para identificar e você querer que, eu quero que esteja com uma avaliação do clima acima de X%. Tudo isso está relacionado ao aprendizado e crescimento das pessoas. Outro exemplo aqui, ó. Intensificar e melhorar com treinamentos e capacitação de colaboradores e gestores. Beleza. Mas isso aqui também, ó. Isso aqui é objetivo, tá? É objetivo, não é... Isso aqui não é indicador. Treinar 100% da equipe de vendas também é objetivo. O indicador seria treinamento. Ter força de vendas com colaboradores eficientes e experientes também é objetivo. Tá? O indicador seria eficiência da equipe, que pode ser refletido num conjunto de outros indicadores, como taxa de conversão, por exemplo. Se a pessoa tem uma taxa de conversão alta, significa que ela está sendo eficiente, tá bom? E aqui, turminha, um exemplo, ó, de gráfico de farol, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês, porque uma das atividades que quem participa aqui do Impacto na Gestão é criar o gráfico de farol, que é esse painel de indicadores, e que, consequentemente, eu já entreguei um modelo para vocês com a sugestão de todos os objetivos e indicadores que devem estar no gráfico de farol de vocês. É claro que, como vocês viram, inclusive na última aula, existem particularidades de setor, de empresa, de segmento, e como vocês viram nos exemplos dos colegas, tem algumas variações aqui, mas na essência está todo mundo focado nesses indicadores aqui, nesses objetivos para serem controlados, tá certo? Então, é sobre isso o nosso encontro de hoje, tá? Se vocês tiverem aí alguma pergunta, não sei se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo a gravação. Se você está assistindo ao vivo, eu vou lhe dar a oportunidade de fazer suas perguntas agora. E se você está assistindo a gravação, você pode, ou até para quem já assistiu ao vivo, pode deixar aqui o seu comentário aqui abaixo, colocar sua pergunta abaixo aqui dessa gravação,
pode mandar a sua pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder você, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado a vocês aí pela presença, tá certo? Um beijo grande para vocês e continuamos aí nos nossos outros canais, tá? Tchau, Beijo, gente. obrigada.